Olá, irmãos, esse é nosso vídeo de quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quarta. Convido você a abrir aí no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1, onde hoje nós vamos falar sobre oração, tema importante do nosso dia a dia cristão, de como nós nos comportamos através desse pedido, desse mandamento, na verdade, que o Senhor Jesus deixou para que nós fizéssemos. Convide os nossos irmãos, mande o link aí do nosso canal nas redes sociais, no WhatsApp, mande aí para os nossos irmãos para que todos participem. E vamos seguir aqui com a palavra de Deus em Lucas, capítulo 11. Vou ler aqui do 1 até até o 4, que é a oração do Pai Nosso, bem conhecido por nós, e é nela que vamos meditar nessa noite. Lucas 11. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele. Vamos ficar aqui até o 4. Né? Lucas 11, do 1 até o 4. É um texto bem conhecido, eu escolhi, né, esse texto de Lucas falando sobre a oração exatamente esse primeiro versículo, versículo 1, que vai nos dar uma informação importante sobre a necessidade que cada cristão tem de orar, de buscar a Deus. Primeiro, o pedido de Jesus aqui no versículo 1 revela duas coisas muito importantes. Primeiro, no verso 1, primeiro, aprender algo que parecia ser recorrente entre os religiosos, mas talvez não entre as pessoas comuns que acompanhavam Jesus. Quando um dos discípulos, aqui não diz quem, né? Um dos discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Na verdade, é uma pergunta que nos faz remeter exatamente isso. Será que essas pessoas que Jesus estava chamando tinham algum costume de orar, tinham alguma prática de oração, ou elas simplesmente olhavam para os religiosos da época e talvez não quisessem nem tentar copiar, até porque eles faziam orações, como Jesus até criticou em uma outra oportunidade, orações, né, que comparavam eles a outras pessoas. E Jesus mencionou: não seja como os fariseus que oram nas praças para serem vistos. Então Jesus criticou esse tipo de oração, quando essa oração era para demonstrar para os outros uma pseudo-religiosidade. Lembre que Jesus chamou pessoas comuns, que em sua maioria estavam fora dos padrões de um religioso da época. Jesus chamou pescador, cobrador de impostos, ou seja, pessoas simples, profissionais da época que viviam o seu dia a dia à espera de um Messias, mas que não viviam dentro de templos, não viviam dentro de alguma estrutura religiosa. Eram pessoas comuns, trabalhadores comuns, que tiveram um contato com Jesus. E aqui os seus discípulos chegam para ele e perguntam como se deve orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Então, o primeiro ponto essa pergunta revela, né, o desejo deles entenderem esse hábito que Jesus tinha, de toda a vida estar ali orando e conversando com o Pai. Número 2, em relação a esse texto, o hábito de ver Jesus sempre em oração pode ter feito os discípulos de Jesus querer saber o que tanto Jesus conversava com o Pai. E essa deve ser a dúvida de muita gente que não conhece a Deus, que não tem a prática de oração. Afinal, o que eu vou fazer orando todo o tempo? Será que existe tanto motivo para orar assim? Meu irmão, se eu vou colocar aqui na ponta do lápis o tanto de motivo de oração que tem para você fazer, meu amigo, você vai passar um dia todo orando e não vai faltar motivo para você orar. Tenha certeza disso. Porque quem vive em igreja, quem vive em comunidade, tem sempre alguém precisando de emprego, tem sempre alguém precisando de uma oração por seu casamento, por seus filhos, por alguém que está doente, principalmente agora em período de pandemia. Ou seja, são tantos motivos. A gente que está em busca de emprego, a gente que está perdendo emprego, a gente que precisa do pão de cada dia. Então a gente tem muitos motivos para orar. Tem que orar, a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos líderes do nosso país, pelos líderes do nosso estado,
para aqueles que nos representam, ou que deveriam nos representar. Então, Jesus, se a gente for ver aqui a quantidade de motivos para orar, se a gente realmente colocasse isso em prática, não ia faltar motivos. O problema é que isso não se tornou um hábito para nós. Orar não é hábito, e para alguns a religiosidade fez com que a oração se tornasse um motivo de demonstração de espiritualidade para os outros. Eu digo para os outros que eu oro para a pessoa olhe para mim e diga: esse daí realmente é um cristão, esse aí é uma pessoa praticante da fé. E a oração não é isso. A oração, Jesus ensinou aqui o modelo de oração, é uma forma de uma conversa muito aberta com Deus, como se Ele estivesse aqui do seu lado. Eu tenho certeza que você tem muito assunto para conversar com seus amigos, com quem é namorada, os casais conversam muito no namoro, depois esquece os assuntos, não sei porquê. Mas eu tenho certeza que você tem muito assunto para conversar com as pessoas que você ama. E se a gente diz que ama Jesus Cristo, não é possível não ter nada para conversar com Ele. Se a gente diz que ama a Deus, a gente tem muito a conversar com Ele. Seja para pedir pelos outros, que se chama oração intercessória, seja para pedir por nós mesmos. Quando a gente tem algumas atitudes que a gente deveria se envergonhar. É nessa hora que nós pedimos a Deus em oração: Pai, perdoa-me, porque eu falhei, porque eu errei. Então essa falta de consciência de pedir perdão às outras pessoas revela exatamente porque nós não pedimos perdão a Deus. Nós temos a dificuldade de perdoar pessoas porque nós não pedimos perdão a Deus, achando que Deus tem que nos aceitar do jeito que a gente é, porque a gente é pecador e por isso, Senhor, eu sou pecador mesmo, tem que me aceitar. É uma visão muito egoísta, porque na oração modelo de Jesus, no verso 4, aqui do livro de Lucas, no capítulo 11, diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Ou seja, Jesus está dizendo para que a gente primeiro perdoe as pessoas, para que possamos pedir o perdão dele. Afinal, Jesus morreu em nosso lugar antes mesmo de a gente nascer. Isso significa que o perdão dele já foi dado antes da gente. E na oração, aqui faz um jogo de palavras, parece que nós temos que pedir o perdão primeiro, mas na verdade nós somos perdoados antes de pecar. Perceba isso. Antes de a gente nascer, antes da gente pecar, Jesus já nos perdoou e nos deu o céu por garantia. Então, quando ele diz na oração, quando Jesus ensina na oração que a gente tem que pedir primeiro perdão ao próximo, na certeza de que já temos perdoado aqueles que estão ao nosso lado, nós saberemos que com certeza o perdão de Deus chegará até nós. Portanto, falar sobre oração é ter o entendimento de que Deus ele conversa de forma aberta com você todos os dias através da palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, é Deus falando com a gente. Quando a gente ouve uma pregação, é Deus falando com a gente, se essa pregação for bíblica, claro. E quando nós oramos, nós falamos a Deus, conversamos a Deus. Por isso que você que é cristão e não tem a prática de oração, a sua fé realmente ela está bem vazia. Porque a oração revela o tanto de relacionamento que você tem com Deus, o tanto de intimidade que você tem com Deus. E Jesus, talvez os discípulos olhavam para Jesus toda hora, Jesus saiu num canto para orar, Jesus estava orando. E aquilo pode ter causado na cabeça assim: oh, mas o que será que ele tanto ora? O que será que ele tanto conversa com o Pai? Naquele momento, Jesus poderia estar orando por tanta coisa, por ele mesmo, pela dor que ele ia sentir morrendo por toda a humanidade, pelos discípulos que caminhavam com ele, que eram homens frágeis, homens fracos, que não tinham, às vezes, nenhuma forma de falar, que às vezes não sabiam falar, que não sabiam se expressar. Jesus estava orando por tanta coisa, que lá na frente, Jesus fala também que orou por Pedro. Pedro tem orado por você, para na hora da luta, na hora da dificuldade, você ter força para resistir. Então Jesus fala que orava pelas pessoas e tinha muito tempo de oração, porque esse fortalecimento do relacionamento dele com o Pai o fazia capaz de enfrentar as lutas que Jesus iria enfrentar dali para frente, a partir do momento que ele anuncia na sua entrada em Jerusalém, no jumentinho que nós falamos no domingo. Quando ele entra em Jerusalém, começa ali
a perseguição, porque ele entrando em Jerusalém, ele começa a explanar de forma mais aberta o Evangelho de Jesus, o poder da salvação, o poder da ressurreição em Cristo, revela a todos que agora não existia mais a necessidade de se buscar um intermediário, porque ele, Jesus, seria esse intermediário. Jesus agora seria o contato direto e íntimo com Deus. Portanto, a oração faz a gente ter essa lembrança de tudo. Se você tem dificuldades de orar, e às vezes até vergonha de orar do lado da pessoa que convive com você, não tenha vergonha disso. Combine com a pessoa, olha, eu vou separar um momento do meu dia para orar, eu queria que você respeitasse esse momento. Converse com as pessoas da sua casa, né? Porque além de ter um momento devocional, que é a oração que se faz em família, você tem que ter o seu momento a sós com Deus. Você tem que separar um local na sua casa, e assim como a palavra de Deus nos diz, vai lá, fecha a porta, tranca a porta se for preciso, deixe bater lá fora e ore a Deus. E converse com o Pai e chore diante dele, porque você vai ver a importância e você vai se sentir renovado quando você se levantar desse local de oração para buscar a Deus. Tem um filme muito legal, né? Alguns não gostam muito por causa dos exageros, mas tem um filme muito legal que eu recomendo para que você que precisa entender o que significa a prática da oração, que é o Quarto de Guerra. Depois assistam esse filme, né? Alguns dizem que é um pouco exagerado a forma como eles levaram a questão da oração, mas assim, faz a gente pensar e refletir, né? Porque a senhora lá, fazendo já um spoiler aqui do filme, a senhora lá reservou um quarto na casa dela, onde ela iria fazer as batalhas de oração. E ali no quarto ela colocava fotos, se não me engano, dos filhos, do marido, né, dos familiares, para ficar orando e intercedendo por aquelas pessoas. E Deus foi respondendo as orações, ela foi tirando, né, quando as respostas de Deus vinham. Então, meu irmão, para falar de oração é preciso ter uma prática, é preciso ter o relacionamento com Deus. Então, busque a Deus, separe um momento, um local na sua casa e crie essa prática. Aqui eu criei uma agendazinha que eu não sei mais não onde é que está, mas ela já está na minha mente. Todos os dias, de domingo a domingo, tem um motivo específico de oração, fora os outros motivos que vão aparecendo durante a semana. Então, faça domingo, separe um dia, né? Domingo vou orar pelas pessoas da igreja. Segunda, vou orar pelos meus familiares que não conhecem a Deus. Na terça, vou orar pelas oportunidades de emprego. Na quarta, vou orar pelas crianças, o futuro da igreja, o futuro da minha família, as crianças da minha família. Na quinta, vou orar pela liderança desse país, né? Não só a presidência, mas os governadores, de uma forma geral. Quando você ora por político, meu irmão, o negócio acontece, viu? E às vezes não é muito bom para eles, não. Sexta-feira, ora pelas pessoas que estão afastadas, desviadas. Sábado, ore pelos missionários, por exemplo. Então faça uma listinha. Todo dia você vai ter um motivo de oração para realizar esse pedido aqui de Jesus. Porque Jesus deixou o modelo. O modelo na oração, 3 coisas importantes tem que ter, tá? Segundo o ensino e o modelo de Jesus. Primeiro, Pai, santificado seja o teu nome. Na oração você glorifica a Deus. Senhor, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és tremendo, tu és soberano. Glorifique a Deus na oração. 2, dai-nos o pão nosso de cada dia. Tem a petição. Na oração você pede também, né? Então ele dá o pão nosso de cada dia. E tem o pedido, né? O pedido de perdão. Perdoe. Peça se você não está sendo capaz de perdoar o seu irmão, aquela pessoa que você magoou, que você foi magoado. Peça a Deus para que você seja capaz de perdoar. E, por fim, agradeça. Agradeça a Deus, né? Esses 3 motivos, né? Glorificar a Deus, pedir e agradecer, né? Tem gente que vai colocar outros motivos, mas eu quero resumir nesses 3 aqui para facilitar aí para você, tá? Agradeça. Sim, eu agradeço pelo pão de cada dia, agradeço pela minha casa, agradeço pela minha família, agradeço pela minha igreja. Agradeça. Tenho certeza que esse é um dos motivos, aliás, esse é uma das divisões da oração que você vai ter muito a agradecer. Agradeça pela vida no momento de pandemia, agradeça pelos livramentos de Deus. Essa é a palavra de hoje, que você possa refletir sobre a importância e o valor da oração e para que isso seja uma realidade na sua vida.
porque você não vai conseguir ser um cristão de verdade se você não tiver vida de oração. Que o Senhor Jesus te abençoe, tenham todos uma ótima noite e terminou aqui, pode orar, tá? Para começar a praticar, meu irmão. Deus te abençoe e vou orar aqui para a gente encerrar. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, por essa ferramenta que o Senhor nos nos deixou aqui para abençoar a vida dos nossos irmãos. Pai, abençoa cada lar. Que essa noite as pessoas que assistiram esse vídeo possam entender a necessidade de orar, de falar com Deus, de expressar seus sentimentos, seja de dor, seja de raiva, seja de agradecimento, seja qual o motivo. As pessoas que ouviram esse vídeo possam te buscar de forma mais íntima e pessoal e continuar tendo a certeza de que, independente de não poder ver, de não poder tocar Deus, Ele continua sendo Deus e continua cuidando de nós. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo restante de noite e até nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Um abraço. Fiquem com Deus.